Muito bem, irmãos. Hoje, primeira quarta-feira do mês de maio, esse mês dedicado à família, um mês assim especial para as igrejas, uma oportunidade também de a gente estar falando sobre a nossa caminhada cristã, mas a caminhada cristã no contexto da família, no contexto de pais e filhos, esposa, esposos, enfim, de todas as famílias que compõem a igreja. E eu quero então fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 6 do livro de Deuteronômio, pelo menos até versículo 9. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Há duas grandes possibilidades em nossos dias, no contexto eclesial, no contexto da igreja, assim, de como nos portarmos, como caminhar, como viver essa experiência da fé cristã. E a primeira é que há aquelas pessoas que são cristãs e como cristãos, elas dão testemunho da sua fé no contexto de uma família não cristã. Quer dizer, ela é cristã, ela abraçou a fé, ela está num contexto familiar totalmente desfavorável, mas ela está ali. Ela entendeu o Evangelho, ela compreendeu o significado da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ela é uma crente, é uma pessoa que abraçou essa fé. Ela passa lutas incríveis, mas ela está ali. Evidentemente que isso gera uma tremenda dificuldade para essa pessoa, por causa de como anda, como vive essa família. Então, manter-se firme num contexto como esse, às vezes até hostil, é uma dificuldade muito grande. Já é difícil ser cristão. Sempre é difícil. Manter-se firme nessa caminhada cristã é difícil. E num ambiente como esse, que a família é completamente alheia, fora, não abraça a fé ou não vive essa experiência da fé, é mais difícil ainda. Por outro lado, há aquela família
cristã, que se diz cristã, mas cujos membros, né, que pertencem a uma determinada comunidade de fé, uma comunidade religiosa, pertencem a uma igreja, mas cujo testemunho é um caos. Ou seja, tem nome de cristão, a família se autodenomina cristã, se vier o censo, como daqui a 2 anos vai ver o censo, de 10 anos, vocês são o quê? Nós somos cristãos. E cristãos o quê? Somos cristãos evangélicos ou cristãos protestantes, vai se autodenominar dessa maneira. No entanto, o seu testemunho como cristãos é algo caótico, é algo que não corresponde àquilo que se entende que deve ser a experiência cristã. Essas pessoas às vezes têm até ministério na igreja, tem um trabalho, tem uma atividade, exerce uma determinada atividade no contexto da igreja, não importa qual seja essa atividade, mas elas têm atividade na igreja. E, no entanto, a vida, o testemunho no lar, entre amigos, entre as pessoas, é um desastre. Às vezes não há respeito mútuo em casa, os filhos presenciam uma fé, vamos dizer assim, ou uma vivência cristã farisaica, ou seja, se diz uma coisa e se pratica outra, e os filhos estão vendo isso, e aí os pais depois vão reclamar, esses pais, da falta de respeito dos filhos, que são desobedientes, que não obedecem, que não seguem, sem perceber que eles próprios nunca se deram ao direito de reivindicar tal respeito. A família cristã, ela é uma testemunha de Jesus Cristo. Quando nós nos denominamos de cristãos, nós nos denominamos como testemunhas de Cristo. Agora, o que significa isso, dizer que nós somos testemunhas de Cristo? Uma coisa que tem que ser observada é que uma testemunha, ela pode ser uma testemunha a favor ou uma testemunha contra. Você tem um julgamento, tem um juízo, e uma família, ou uma testemunha, ela pode se colocar ali como testemunha de acusação ou testemunha de defesa. Ela pode falar o que ela falar, ser a favor, o que ela falar pode ser contra. A questão é essa: se nós somos testemunhas de Cristo, que tipo de testemunho nós estamos dando? Que tipo de testemunha nós somos? Nós falamos coisas e vivemos coisas e experiências que exaltam essa fé cristã, exaltam o nome de Jesus Cristo, ou nós dizemos coisas e fazemos coisas que vão contra essa fé que nós dizemos abraçar? Então, o lar cristão, nessa segunda hipótese que eu disse, é um testemunho contrário. Às vezes com a atitude da língua solta, às vezes em casa, e aí diante dos filhos, diante das pessoas, de um parente, às vezes falando da própria igreja, da própria comunidade, dizendo que não concorda com isso, não concorda com aquilo. As pessoas ficam ouvindo e às vezes dizem: meu filho não se converte, minha família, minha filha não abraça a fé, minha sogra, minha irmã, não sei quem, não quer saber de evangelho, não quer saber de igreja. E a razão está bem ali presente. É a própria pessoa que, pela sua atitude, pelas suas palavras, pela sua própria ação, elas são contrárias. Então, essa testemunha, ela precisa ter noção exata do que ela vai testemunhar. Os primeiros cristãos, eles eram chamados, assim, podia ser chamado de nazarenos,
Essas pessoas são do Nazareno. Ou então, essas pessoas são aquelas do caminho. E esse caminho, quando o livro de Atos fala aquele pessoal do caminho, é um caminho com C maiúsculo, para dizer assim, não é qualquer caminho. É esse caminho que é Jesus Cristo. É aquele Nazareno, aquele homem de Nazaré, os seguidores do Nazareno. Era assim que os primeiros cristãos eram denominados. Depois eles foram lá em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Mas isso foi mais tarde. Então aquelas pessoas, estavam ali, eram seguidoras. Gente que seguia o Nazareno, gente que seguia aquele homem lá de Nazaré, seguia Jesus. Gente que abraçou essa fé. Gente que entendeu a mensagem, se identificaram com Cristo e passaram então por essa identificação a dar testemunho desse nome por onde quer que elas andavam, em toda parte. Então, quando nós hoje passamos a fazer parte de uma igreja, nós somos advertidos da nossa responsabilidade. Há uma responsabilidade no fato de se tornar membro de uma igreja. E nós dizemos bem isso: olha, você para ser membro de uma igreja, você tem esses deveres, tem esses privilégios, mas tem esses deveres também. Então as pessoas são notificadas dessa responsabilidade, da seriedade de se tornar cristã, do compromisso que elas estão assumindo, da importância da observância de determinadas regras. É muito importante as pessoas terem noção de quais são os mandamentos. E aqui o texto fala tanto desses mandamentos, do compromisso ético, dos estatutos, das normas, das regras, essas normas que a fé exige daqueles que passam a ser chamados de cristãos. Porque os mandamentos, irmãos, só têm valor se eles são colocados em prática. Senão, são meras palavras, são meros mandamentos. E o objetivo do mandamento é incluir uma pessoa e incutir na mente dessa pessoa, na mente dos pais e na mente dos filhos, uma coisa que vai ser chamada de temor do Senhor. Esse temor do Senhor, que não é medo, não é? Essa palavra temor hoje tem um outro significado, no sentido de ter medo de. Quando a Bíblia fala de temor do Senhor, não está falando de medo de, mas esse temor do Senhor significa fidelidade a esse Senhor, respeito para com esse Senhor. Conhecer os mandamentos deve nos levar a ter o temor do Senhor como um princípio básico da nossa vida, da nossa existência. É como diz o provérbio: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começamos por aí. Então, o texto está nos dizendo aqui que a família cristã, a família judaica e agora a família cristã, ela precisa estar atenta. Atenta para o quê? Para as suas responsabilidades, para o seu compromisso, para aquilo que ela deve colocar em ação. E veja que o autor aqui vai nos dizer que o princípio é muito claro, o básico é muito claro. Israel devia ouvir, devia atentar para os estatutos e mandamentos, ou seja, devia atentar para as normas, para a lei, devia colocar isso para a sua família, para os seus filhos, e ele vai dizer assim: olha, e esse princípio é muito claro e muito básico. Como é que começa tudo? O que devia se colocar no coração está aí no versículo 5, versículo 4 e versículo 5. E como é que diz o versículo 4 e 5? Ouve, Israel. Primeira coisa: o Senhor nosso Deus
Ele é o único Senhor. Primeiro mandamento: só há um Senhor. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro, nem pode haver outro. Não pode ter mais ninguém nesse lugar de ser o nosso Senhor. Deus Javé, o Eterno, o Onipotente, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, esse tem que ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Esse tem que ser aquele a quem nós nos dirigimos, a quem nós invocamos, a quem nós buscamos. Esse é o nosso Deus. E aí a gente faz, como é que nós fazemos? Precisamos fazer isso em casa. Começar com as nossas crianças, com nossos filhos. Vamos ensinar isso para os nossos filhos. E como é que se ensina isso? Nós ensinamos isso como pais e mães, como família. Tem muita gente hoje, não só na educação cristã, como na educação, vamos dizer assim, secular, que pensa assim: quem educa os filhos é os professores, lá na igreja, a professora lá de criança, não sei o quê, lá fora é o professor da escola, de ensino médio, de ensino fundamental. A educação dos filhos está por conta dessas pessoas, dessa gente. Aí, o pai e a mãe, eles fazem assim, eles se isentam. Eles se isentam. Não é comigo. Até no seminário eu vi esses casos. Tivemos um seminarista tão ruim, mas tão ruim de seminário. Sabe aquela pessoa terrível, que eu tive que chamar o pastor dele. Explicar, seja sincero comigo. Por que você mandou uma pessoa como essa para o seminário? Você conhece sua ovelha mais do que eu. Seja franco. Ele disse: Bernardino, realmente você tem razão, mas eu mandei porque eu já não tinha como. Eu disse assim: vou ver se o seminário dá um jeito nele. Quer dizer, jogou a bomba para cima. Vamos ver, o seminário vai dar um jeito nesse. Quer dizer, imagina que alguém manda alguém para o seminário para ser pastor e manda, vamos ver se eles dão um jeito nesse camarada. Terceirizou entende? Não é o professor, o diretor do seminário que vai ver isso. É a igreja. E quando o camarada é essa peça, o que é que a igreja tem que fazer? Vai não, minha filha. Vai não. Por quê? Porque você não tem nada a ver com esse fato. Eu já disse isso meia dúzia de vezes para gente que eu quero ir para o seminário. Não vejo vocação em você. Não tenho medo de dizer isso. Claro que o camarada não gosta. Teve um que eu falei assim: se você é pastor, eu sou astronauta. Não tem nada a ver, pô. Entende? O pastor tem que ter coragem de dizer isso. Eu não terceirizo isso. É responsabilidade minha. Como é que eu vou mandar para lá numa situação dessa? Na escola lá pública que eu dou aula, no ensino médio, eu quando comecei eu ficava assim: mas essas meninas, esses garotos, essas garotas, não sei o quê. Depois eu pensei assim, que não tem educação, não sei o quê. Mas depois eu pensei, como eles vão ter educação se não tem em casa? Eu estou exigindo deles uma coisa que eles não vão poder dar. Não foram educados. Aí eu passei a ter um pouco mais de paciência. Isso foi bom para mim, porque eu passei a ter um pouco mais de paciência com aquela coisa assim que às vezes nos deixa apavorado, com o modo como eles falam, o modo como tal, aquele modo assim que a gente não está acostumado com isso. Mas a gente pensa assim, é o meio, é o contexto que eles vivem. Não é que se tivesse recebido uma educação familiar mais organizada e tal, não estariam falando dessa maneira. Enquanto que outros chegam, você já nota assim,
Oi, professor, bom dia, boa tarde, não sei o quê e tal. E aí fala, e você olha assim, esse tem uma família. Tem uma família aqui. O problema da educação não se pode terceirizar. Eu não posso terceirizar a educação dos meus filhos. O ensinamento começa dentro da nossa própria casa. Não é lá quando ele vai para a escola pela primeira vez. Não é quando a criança entra no ensino fundamental. Não é quando entra, não é está no ensino médio, não. A educação precisa começar dentro de casa. A educação cristã não começa quando ele vai para a primeira escola dominical, começa com a primeira oração em casa, começa com a primeira fala, começa com essa primeira palavra: olha, meu filho, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quem está dizendo isso é o pai e a mãe, não é qualquer pessoa, mas é seu pai e a sua mãe que está dizendo isso, que está falando isso. Os judeus ortodoxos levavam isso muito a sério. Os judeus ortodoxos, eles fazem isso até hoje. Eles saem de casa com seus filhos. Eu vi muito isso na Zona Sul, lá naquela região da Gávea, por ali. Os pais com seus filhos, está andando, não está nem olhando para a criança está ali do ladinho assim, ele está andando e está falando. E pela fala eu sabia, ele está falando hebraico. Era a lei que ele está recitando a lei, e a criança está ali ouvindo. Não está falando alto para ela, enquanto caminha, tal. O pai levando o filho para a escola, e ali ele está falando, e aí eu passava assim, tinha um que eu encontrava sempre, dizia, é a Torá que ele está falando. Está recitando. Entende? Não é só em casa, é andando. E o texto diz como? Fala isso a teus filhos. E fala a teus filhos de que maneira? Fala a teus filhos andando de um lado para outro. Falarás, versículo 7, tu vai inculcar isso nos teus filhos e vai falar dele assentado em casa, andando pelo caminho, ao levantar-se, ao deitar-se. Ou seja, em todo e qualquer momento, fala essas palavras da lei, fala que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse é é o ponto de partida, irmãos. Vamos começar o ensino, vamos começar a doutrina cristã. Só há um Deus, fundamento. Não tem deuses, tem ídolos por aí, mas Deus só tem um. O Senhor, Javé. Fala isso para a criancinha. Fala isso para o bebê. Ele não está entendendo agora, mas depois ele vai começar a ter noção das coisas. Meu pai falava isso. Minha mãe falava isso. Minha mãe ensinava isso. Entende? Domingo eu falei lá em Campo Grande, Mato Grosso. Eu me lembro com, sei lá, 5 anos, me lembro das canções que minha mãe cantava. Canções evangélicas. Me lembro como se fosse hoje. E sei essas canções. Eles duvidaram, eu disse, então vou cantar aqui para vocês. Cantei no público uma canção. Eles, poxa, a gente podia ter gravado. Perderam a oportunidade. Agora passou. Posso fazer nada. Mas cantei. Então, esse é o ensinamento. Veja que ele fala aqui que nós somos convocados para dizer: o Senhor é o nosso único Deus. E o que mais? Amarás o Senhor teu Deus. De que maneira? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que significa isso? Somos convocados, irmãos, a amar a Deus, mas amar de que maneira? Amar com todo o nosso ser. Não é amar simplesmente uma questão intelectual. Não é meramente intelectual. Então ele está dizendo aqui, o autor do texto, ele está nos dizendo aqui, olha,
amar a Deus com todo o teu coração, ou seja, com o centro da tua emoção. Que lá no original nem é essa coisa de coração não, porque seu coração é mais moderno. O centro era os rins. Então, muitos originais estão lá rins, mas vai colocar rins aqui, vai ficar complicado na tradução para a gente. Mas é os rins, porque os rins, os antigos diziam, é o centro do negócio, é os rins. Se os rins parar, não é isso mesmo? Se parar, parou tudo. E aí a gente bota coração, põe coração. Então, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, ou seja, o centro das tuas emoções, com todo o teu espírito, ou seja, com toda a tua alma, e também com todo o teu físico, com todas as tuas forças, quer dizer, com todo o teu físico. Ou seja, ame a Deus em todas as dimensões da sua vida. Seja intelectualmente, seja emocionalmente, seja fisicamente, que o que você faz seja um reflexo desse teu amor para com Deus, porque não se pode amar Deus pela metade, ou amamos com todo o nosso ser, ou então não sabemos o que é amar, não sabemos o significado dessa palavra amor. É somente amando a Deus de todo o coração e com todo o nosso ser que nós teremos condições de passar esse ensinamento para os nossos filhos. Senão é aquela coisa, vai ficar pela metade, como os fariseus faziam. Os fariseus diziam, alguns faziam como aqueles ortodoxos, quer dizer, passavam o ensinamento, mas era só a fala. E aí quando você abre o Evangelho de Mateus capítulo 23, aí o Senhor fala dessas coisas que esse pessoal falava, mas Jesus diz assim para aquelas pessoas ali, olha, na cadeira, versículo 2 de Mateus 23, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Eles falam, mas a vida deles não tem nada a ver com aquilo que eles falam. Por isso que Jesus chama-os de quê? Hipócritas. Porque quem diz uma coisa e faz outra é hipócrita. Jesus diz, vocês são uns sepulcros caiados, vocês são uma raça de víbora, vocês estão dizendo uma coisa e fazendo outra, e a vida cristã não pode ser vivida dessa maneira. Então, nós precisamos ensinar essas palavras, versículo 6, nós precisamos ensinar essas palavras, mas essas palavras, antes de a gente ensiná-las, elas precisam estar no nosso coração. Ou seja, primeiro elas têm que fazer sentido na minha própria vida, não é uma recitação. Ser cristão não é ser um repórter, não é ser um locutor, que pega um texto e diz, agora você vai ler isso aqui. Aí aquela pessoa lê aquilo ali. E às vezes lê sem emoção nenhuma. Está simplesmente traduzindo a notícia de alguma situação que aconteceu e tal. Ou seja, não tem nada a ver com isso. Mas a palavra da Bíblia não pode ser lida dessa maneira. Essa palavra que eu vou falar, que eu vou ensinar, primeiro ela tem que ser uma palavra que entra no meu coração. Tem que ser uma palavra primeiro para mim, para depois eu passar para outro. Eu preciso receber essa palavra primeiro. É isso que o versículo 6 está dizendo. Essa palavra tem que estar no teu coração primeiro. Você tem que receber essa palavra primeiro. E aí você vai inculcar isso depois a teus filhos. Vai falar aos teus filhos em todas as situações possíveis. Essa forma de dizer aqui, assentado, andando, caminhando, levantando, deitando, isso para dizer assim, é na vida, é no que faz, é no cotidiano, é no dia a dia. Nós precisamos ir ensinando nossos filhos assim, para que eles recebam isso de toda forma, para passar de pais para filhos.
Por isso que a família ganha quando os pais são cristãos e esses pais cristãos professam a mesma fé, creem no mesmo Cristo. Então, tem a Jesus como Senhor. Essa família tem muito mais, condições de ser uma família robusta, firme em suas convicções. Deus procura atingir os seus propósitos, de fazer com que o mundo conheça essa palavra, e Ele quer usar famílias, quer usar pessoas para fazer e passar esse ensinamento. Então, o ensinamento fundamental de Deuteronômio capítulo 6 é esse. Sintetizando, ensina os teus filhos a amar a Deus. Diga aos seus descendentes que o Senhor é único, Ele é Deus eterno, Ele é Senhor de toda a criação. Ensina isso às crianças. Ensina que não há outro, nem pode haver outro Deus, que Javé é o único, é aquele que nos chama a uma vida plena, uma vida abundante em Jesus Cristo, seu Filho. E mais, ensina a essas crianças que esse amor a Deus, esse ensinamento desse amor a Deus, isso é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Por isso ele precisa ser esse amor de todo o nosso coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Ou seja, todo o nosso ser precisa experimentar esse amor a esse Deus bondoso e poderoso. Então, nesta noite, irmãos, que a gente está sim falando de família, vida familiar, esse texto de Deuteronômio, eu quis começar com ele porque ele começa falando de uma coisa fundamental. É a paideia, a educação fundamental. Ensinar nossos filhos e aqueles que são nossos descendentes que a primeira coisa e o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Que Ele então abençoe a cada um de nós.